Olá, esse é o nosso segundo momento. Mais uma vez eu quero saudar a vocês, irmãos, com a paz de Cristo, tá bom? Então, com o Estatuto em mãos, eu vou olhar aqui, nós daremos sequência, artigo número 9 do Estatuto, ok? Princípios bíblicos que nortearão a exclusão. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20, se estabelece passos ou oportunidades para que um membro da igreja possa recuperar-se de palavras, comportamentos ou atitudes biblicamente condenáveis, ofensivas a Deus. Por conseguinte, podem levá-lo a ser excluído do rol de membros por justa causa. Eu acho interessante que lá no Evangelho de Mateus, de fato, cita, né? Se teu irmão pecar, vai entre ti e ele vai arguí-lo, né? Então você percebe ali alguns passos para que aquele irmão que caiu em pecado, ele possa recuperar-se, né? O objetivo é a recuperação daquele irmão. Mas infelizmente, em alguns casos, a exclusão ela se faz necessária, porque foi dado todos os passos e todas as oportunidades, né? Segue aqui. A igreja se empenhará o máximo possível através do amor, carinho e boa vontade, ensinando os passos e orientando o membro de modo a evitar o processo de exclusão. Desse modo, irmãos, não é interesse da igreja excluir um irmão, né? Pelo contrário, né? Essa igreja e esse pastor aqui vai tentar o máximo ajudar esse irmão. Mas, às vezes, né, infelizmente, não é possível evitar a exclusão. Vamos lá. Exclusão por justa causa adotada pela igreja. Parágrafo 1º. Os motivos que serão identificados como passíveis de exclusão serão norteados pelo regimento interno da igreja. Foi o que eu mencionei na exposição da aula anterior, né? A gente vai redigir isso e os irmãos vão saber previamente, ok? Seguindo aí. Parágrafo 2º. Fica ressaltado à igreja, no entanto, o direito de considerar outros motivos que poderão ocorrer. O que acontece? Às vezes, né, na vida da igreja, acontecem situações que não é possível prever, né? Não é possível prever, porque a malícia e a maldade, né, o pecado, ele se desenvolve, né? Por exemplo, hoje nós lidamos com certas situações que há 10 anos atrás não era previsto, né? Hoje a igreja enfrenta situações que não eram previstas, né? Então a igreja precisa ter autonomia e autoridade, com base em princípios da palavra de Deus, de talvez colocar um irmão, né, em processo restaurativo, se ele incorrer em um determinado pecado, mas que não foi previsto no passado, né? Há várias situações. Essa dificuldade que acontece sobre ideologia de gênero, por exemplo, né? Substâncias entorpecentes que a cada época surge uma nova, né? Como que a gente lida com isso, né? Muito bem. Onde eu estou? Que poderão ocorrer, ficando a Assembleia convocada para este fim, analisar e determinar os procedimentos que justifiquem ou não a justa causa para a exclusão. Artigo 11. Procedimentos para exclusão por justa causa. Quando o membro cometer algum ato citado no regimento interno, devidamente comprovado e testemunhado por pelo menos 2 membros da igreja, por recomendação do presidente, estará sujeito ao processo de exclusão, que obedecerá aos seguintes passos. Por indicação do presidente, a igreja elegerá um grupo de conselheiros para analisar e apresentar um relatório. O relatório será apresentado na assembleia convocada para este fim e será julgado o mérito para exclusão ou não do membro. Então, no que tange esse assunto de exclusão, ok? Normalmente se chama uma assembleia exclusivamente para tratar desse assunto, né? E esse assunto ele é esgotado ali, né? Ele é investigado previamente, ele é conversado previamente,
Inclusive, o membro que está em processo disciplinar, seja restaurativo, pastoral, ou oficial ou de exclusão, né? Todo e qualquer membro ele tem pleno direito à defesa ampla numa assembleia, ok? Muito bem, capítulo número 3, ok? Dos direitos e deveres dos membros. Artigo número 12. Escureceu aqui. Vamos lá, vamos dar sequência aqui para não perder o fio da meada. Artigo número 12. São direitos e deveres dos membros da igreja. Número 1. Participar, é aqui que eu olho, né? De todas as assembleias. Então é direito e dever, né? Participar das assembleias, votando e sendo votado, somente os membros com idade superior a 16 anos completo, somente quando atender os requisitos exigidos no artigo 5º do Código Civil. Número 2. Assistir os cultos regularmente, né, é um dever. Participar dos programas de crescimento espiritual promovidos pela igreja, é dever. Desempenhar os encargos e comissionamentos atribuídos pela igreja, é dever. Contribuir voluntariamente com seus dízimos e ofertas para o sustento do culto, do programa de educação religiosa, missões e beneficência. Número 6. Manter sua disciplina cristã pessoal, manter, né? E acatar os princípios e orientações bíblicas estabelecidas pela igreja. Solicitar assistência espiritual e ajuda material quando for necessário, entendendo as possibilidades ou dificuldades da igreja, né? São os deveres dos membros. Na medida que os irmãos forem ouvindo, lendo e observando, vocês podem fazer comentários, vocês podem encaminhar a mim, tá bom? E aí eu tentarei responder, tá bom? Artigo número 13. Não há entre os membros direitos e obrigações recíprocas, né? É no sentido de a igreja ela faz uma ação por você e ela cobrar essa ação que foi feita a você, ou ao contrário, né? Parágrafo único. Os membros não respondem solidariamente ou subsidiariamente, judicial ou extrajudicialmente com seus bens particulares pelas obrigações da igreja. Ou seja, existe aqui um entendimento de que aquilo que vocês têm granjeado para sua vida pessoal, você não tem obrigação nenhuma com os seus bens pessoais, com os deveres da igreja local, ok? Você não tem essa obrigação nenhuma. Artigo número 14. A igreja manterá em dia o fichário e o rol de membros classificados de acordo com a capacidade civil e categoria de cada membro e demais informações que julgadas necessárias. Capítulo número 4. Fontes de recursos para a manutenção da igreja. Artigo 15. A receita da igreja, ou seja, as entradas financeiras, será formada pela contribuição voluntária de seus membros ou qualquer outra pessoa que se disponha voluntariamente e constituir-se-ão de dízimos e ofertas, ofertas alçadas e promessa de fé. Ofertas alçadas são ofertas que serão levantadas com uma finalidade específica, né? Um exemplo, uma campanha que seja feita, né, de manutenção, então ela tem um começo, ela tem um fim, ou para um projeto. Vamos lá. Artigo número 16. O patrimônio da igreja é constituído de todos os bens móveis e imóveis existentes ou por existir, doações e legados, cabendo à igreja o seu domínio, posse ou destino, e só poderão ser aplicados na consecução de seus fins no território nacional. Parágrafo 1º. Adquirindo a igreja patrimônio fora do território nacional, deverá observar os preceitos da legislação do país de origem, quanto à forma de registro e tributação, né?
É importante esse artigo aqui, número 16, né? Ou seja, a igreja, uma vez recebendo um bem móvel ou imóvel, caberá à igreja decidir o destino dela, né? Ou seja, um membro da igreja, ele não tem autoridade nem autonomia para decidir o destino daquele bem móvel ou imóvel. A decisão sempre será da igreja, ok? E para eu terminar, artigo 17 da exposição de hoje, por deliberação da maioria de pelo menos 90% dos membros em assembleia, a igreja poderá disponibilizar seu patrimônio, doar ou transferir em favor de obras ou igrejas da mesma ordem e fé, as quais esteja colaborando com o desenvolvimento, né? Aqui está falando a respeito do seu patrimônio, né? 90% dos membros decidindo doar ou transferir, eles poderão assim fazer, porque às vezes acontece que uma igreja, por alguma razão, ela não tem condições de continuar numa certa localidade. Então, o que faz com aquele patrimônio, né? Esse patrimônio ele poderá ser doado ou transferido, mas o texto diz que deverá ser transferido para uma mesma igreja da mesma fé e ordem, né? Olha que interessante. Principalmente aquelas que estão colaborando com a plantação daquela igreja, né? Tem ainda um tempinho aí. Artigo número 18. A igreja só responderá com seus bens pelos compromissos assumidos com sua autorização na Assembleia, né? Ou seja, a Assembleia é o instrumento soberano das decisões da igreja. Então, não adianta um membro da igreja assumir um compromisso financeiro e querer que a igreja arque com ele. Não. A Assembleia Geral que é o instrumento que autoriza, né? Não é o pastor e o fulano de tal, nem aqueles 2 membros ou aqueles 4 membros. Ah, vamos fazer isso. Não. A igreja ela só assume um compromisso financeiro se a igreja em assembleia decidir isso. E para eu terminar agora, tô vendo aqui 13 minutinhos, tá bom? Artigo número 19. O patrimônio da igreja só poderá ser alienado ou gravado com ônus, com prévia e expressão autorização da igreja em assembleia extraordinária, com aprovação de no mínimo 2/3 dos membros civilmente capazes. Então isso mais uma vez demonstra que tanto os bens móveis e imóveis precisam da autorização da igreja local em assembleia, tendo aí um percentual mínimo de aprovação, tá bom? Então, mais uma vez agradeço aí a sua paciência para comigo e brevemente mandarei o vídeo seguinte. Deus abençoe a todos.